Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Vamos continuar agora a estudar as aplicações das nossas equações diferenciais de primeira ordem. Hoje nós vamos estar tratando da dinâmica populacional. Na dinâmica populacional, nós teremos duas situações. Nós poderemos ter um crescimento dessa população que é exponencial e poderemos ter um crescimento que a gente considera um crescimento logístico. Nós vamos tratar cada uma das duas situações separadamente, ok? Vamos começar agora pelo crescimento exponencial. O modelo mais simples da dinâmica populacional é o crescimento populacional, porque ele supõe que a taxa de crescimento de uma população é proporcional à população presente naquele instante. Então, na hora de modelar, isso facilita bastante para a gente. Então, vamos ver aqui agora. Na dinâmica populacional, no crescimento, do que diz respeito ao crescimento exponencial, vamos considerar y, o tamanho da minha população, ou seja, o número de indivíduos, da minha população, e k, uma constante de proporcionalidade, ou seja, uma constante que representa o crescimento natural daquela população. Bom, como que a gente vai poder modelar essa equação? Nós vamos considerar aqui, olha, vamos ter, considerando o y, o tamanho da população, eu vou ter que esse y, o tamanho dessa população, vai variar em relação ao tempo. Isso aqui igual a minha constante, de proporcionalidade, o meu crescimento natural, vezes a minha população. Uma condição que a gente tem que levar em consideração seria a minha condição inicial, ou seja, a minha população no tempo zero. A minha população no tempo zero vai ser a minha população inicial. Então, basicamente, esse vai ser o trabalho que nós vamos fazer. E aí a gente vai observar que é um comportamento bem padrão para os exercícios de aplicação de EDOs de primeira ordem, ok? Daqui, olha, se a gente for desenvolver essa equação aqui, tá? Nós vamos chegar na seguinte função, que y em função de t, vou até destacar aqui, olha, que y em função de t vai ser igual a minha população inicial vezes e elevado a minha constante que multiplica o tempo. Essa função aqui, gente, é a função que a gente sempre, quando estiver tratando de crescimento exponencial, a gente vai trabalhar, ok? No nosso primeiro exemplo, a gente vai demonstrar como que a gente chega nela, só para relembrar os passos das aulas anteriores. Mas vocês vão observar que normalmente vocês já montam essa função aqui direto e só trabalham com as substituições mesmo. Claro que você tem que verificar se o seu professor disponibiliza esse formulário. Se disponibilizar, aí é só a questão de interpretação do contexto mesmo, do enunciado. Caso contrário, se não disponibilizar, você sabe que você vai ter essa condição, que a sua variação vai depender dessa constante pela população, pelo número de indivíduos, e aí trabalhar com a resolução dessa equação, como a gente vinha trabalhando nos exercícios anteriores. Vamos primeiro, então, ao nosso primeiro exemplo aqui. Nós vamos ter uma situação de crescimento exponencial. Como eu falei, nós vamos tratar separadamente os dois tipos de crescimento. No crescimento exponencial, nós vamos ter aqui esse exemplo. São colocados em um becker 3 fêmeas partenogenéticas grávidas. Não há necessidade de fecundação pelo macho, de um microcrustáceo chamado cladócero, em condições ideais de alimentação, temperatura, areação, iluminação e ausência de predadores. Sabendo-se que em 10 dias havia 240 indivíduos, determine a população em função do tempo, supondo-se que a taxa de crescimento da população é proporcional à população atual. Como a gente falou lá no início, olha, se essa taxa de crescimento da população é proporcional à população atual, nós temos aqui um crescimento
exponencial. O que nós vamos fazer primeiro? Trabalhar na nossa modelagem aqui, ó. Vou ter a população variando em relação ao tempo. Vai ser igual a essa minha constante vezes a quantidade a minha população. Então, nós vamos ter aqui, ó, no tempo zero, qual que é a minha população inicial? O problema nos traz aqui, ó. São colocados em um becker 3 fêmeas, ou seja, a minha população inicial é 3, ok? Chegando isso aqui, eu comentei com vocês que a gente já poderia trabalhar direto com essa equação aqui. Vamos supor que eu não tenho a equação em mãos, então nós vamos deduzir essa equação. Olha só, trabalhando a nossa equação, aqui, ó, vou até puxar aqui, nós vamos ter aqui dy sobre dt menos ky igual a 0. Fiz o que a gente vinha fazendo antes, ó, só organizei a minha equação. Para quê? Para facilitar a minha visualização de quem é o meu fator integrante, porque o meu fator integrante é que eu vou operar com toda a minha equação. Então, nós temos aqui, para achar o fator integrante, eu vou ter que integral de... Quem que é P de X aqui? Quem que está multiplicando o meu Y? Menos K dt. Então, eu vou ter que vai ser igual. Integral de menos K é uma constante. Integral de... Vou mandar para fora. Integral de dt, T. Tá aqui o nosso fator integrante. Quem não lembra, né, desse cálculo aqui, basta assistir as nossas aulas de equações diferenciais lineares, que a gente mostra exatamente o que e por que nós fazemos isso aqui, ok? Bom, achando o fator integrante, eu vou pegar a minha função, a minha equação aqui, desculpa, e vou multiplicar termo a termo. Então, eu vou ter E menos KT mais Y que multiplica menos K que multiplica o meu fator integrante, que é E elevado a menos KT, que é igual numa equação que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado. Ou seja, o que nós fizemos aqui? Simplesmente pegamos o nosso fator integrante e multiplicamos todos os termos da equação. Aqui eu só fiz a ordem, né? Troquei a ordem aqui, em vez de menos K vezes Y, eu pus Y vezes menos K, por causa daquela condição que a gente já havia falado lá atrás. Isso aqui, para mim, ó, eu posso reduzir isso aqui, reescrever isso tudo aqui como o produto, né, menos KT. Isso aqui nada mais é que a derivada desse produto aqui, olha, onde eu vou considerar Y o meu primeiro termo, e E elevado a menos KT, quer dizer, o fator integrante, o meu segundo termo. Olha, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Essa demonstração a gente já viu em aulas anteriores. Isso aqui vai ser igual a multiplicado por zero, por T0. O nosso objetivo aqui é achar a nossa função que vai nos dar a população. O que eu vou fazer? Se eu tenho uma derivada aqui, vou integrar dos dois lados. Então, vamos chegar aqui, y, que multiplica E elevado a menos KT, é igual a C. Ok? Só separando o nosso y aqui, eu vou ter que y vai ser igual a C sobre. Vou pegar esse E e mandar para lá, dividindo, menos KT. Ou seja, y é igual a C, que multiplica E elevado a KT. Estava aqui dividindo, mandei lá para cima, multiplicando. Olha só, se nós compararmos esse resultado que nós chegamos à nossa equação, nós vamos ver que nós chegamos exatamente nessa função aqui que eu falei que seria resultante da resolução dessa equação. E aí, se a gente observar, quem que multiplica E aqui? A população inicial. Como no problema aqui já nos foi dada a população inicial, que é 3, esse C aqui vale quanto? 3. Esse C aqui é a minha população inicial. Eu vou desconsiderar, tá? Não vou fazer o cálculo do C aqui, supondo que a gente não tivesse observado, não tivesse aquela função inicial.
Então, olha, eu vou trabalhar com essa minha primeira condição aqui, olha, a condição iniciada que foi dada, que foi para t igual a zero, ou seja, no meu tempo zero, a minha população é 3. E vou substituir esses valores, igualzinho a gente estava fazendo nos exercícios anteriores. Então, eu vou ter que 3 vai ser igual a C, que multiplica E elevado a KT, só que K não vale, vou até colocar aqui, ó, K vezes 0, ou seja, 3 é igual a C, que multiplica E elevado a 0. E elevado a 0 é 1, C igual a 3. Aquilo que a gente já tinha previsto aqui na nossa condição inicial, tá? Como a gente já sabia que nós iríamos chegar nessa condição aqui, que aqui seria a população inicial, a gente já sabia que esse C ia valer 3. Aqui a gente está demonstrando os cálculos, ou seja, eu já poderia fazer essa substituição indireta e já trabalhar. Daqui, então, olha, eu consigo reescrever a minha função como y igual a 3 EKT. Ok? Então, agora nós temos a nossa função que descreve a quantidade da minha população, que é o que a gente está procurando, ok? Só que o problema me deu uma outra informação, porque aqui eu ainda continuo, né? Eu ainda não sei o valor desse K, porque esse K aqui é uma constante de proporcionalidade, mas eu preciso saber qual que é o crescimento, qual que é essa proporção dela dentro desse meu problema. Para isso, ele me trouxe mais informação, olha. Em 10 dias, havia 240 indivíduos. Então, vamos lá, trabalhar com a nossa segunda condição. Então, agora, eu tenho que, para t igual a 10, o meu y é igual a 240, ok? Então, olha, só substituir na nossa função que nós encontramos aqui, ó. Então, eu vou ter 240 vai ser igual a 3, que multiplica E elevado a 10K, porque é 10 vezes K. No lugar de T, eu estou substituindo por 10. Aqui agora é a resolução da equação mesmo, olha. 240. O 3 está ali multiplicando, vou passar para cá dividindo. Fiquei com E elevado a 10K. Daqui eu tenho 240 dividido por 3, 80, vai ser igual a E elevado a 10K. Nós não estamos querendo saber o valor de K? Ou seja, eu preciso sumir com esse E daqui. O que eu vou fazer? Multiplicar, colocar o LN aqui, olha, dos dois lados da igualdade. Então, eu vou ter que LN de 80 é igual a LN de E elevado a 10K. Quem não lembrar dessa propriedade aqui, dessa consequência da definição de logaritmo, que é o que a gente está trabalhando aqui, assista os nossos vídeos de cálculos auxiliares para equações diferenciais, que a gente aborda exatamente sobre esse assunto aqui, porque isso aqui vai ser uma prática comum para a gente aqui em EDO. Então, aqui eu tenho que LN de 80 é igual a 10K. Ok. Aqui agora eu quero achar o valor de K, então eu vou ter que LN de 80 dividido por 10 é igual a K. Aqui eu vou ter, agora aqui é calculadora, né, gente? É pegar a calculadora e jogar o LN de 80, então eu vou ter 4,38 dividido por 10, ou seja, K vai ser igual a aproximadamente 0,438. Achei o valor de K, então eu tenho a minha quantidade, olha só, eu tenho a minha população em função do tempo, porque eu já tenho a minha função aqui, olha. Então, logo, qual que vai ser a minha população? Vai ser y igual a 3, quem que é K? 0,438T. A minha população em função do tempo. Tá aí
a solução do nosso problema. Se vocês observarem, os cálculos, gente, são bem parecidos com os cálculos que a gente vinha trabalhando anteriormente, né, para resolver as nossas EDOs. No próximo vídeo, a gente vai tratar do crescimento logístico. Então, continue assistindo as nossas aulas e inscrevam-se no nosso canal para poder receber as atualizações. Até breve!